e vamos receber alguns integrantes do Congresso Nacional, principalmente quem está de olho e pode fazer uma avaliação sobre essa queda na avaliação positiva e na popularidade do presidente Lula. A gente recebe aqui agora o deputado Zucco, do PL, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados. A gente está reestabelecendo essa conexão. Muito bem-vindo, líder. Agora sim, o senhor está me ouvindo? Sim, te escuto perfeitamente, Juliana. Muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no CNN Arena. E queria já começar fazendo essa pergunta sobre a avaliação dessa queda. Vi aqui alguns posicionamentos, me chamou a atenção um que é bastante interessante, de um deputado que ele fala o seguinte: olha, o governo não entrega o que promete, não entregou o que prometeu, que é exatamente a frase que foi falada pelo próprio presidente da República há alguns dias na reunião ministerial. Quais são os pontos que o senhor vê como os principais para essa queda na aprovação do governo petista? Eu acrescento uma frase: nenhum marqueteiro vai esconder a inflação. O que nós estamos enxergando, Juliana, Edilene, Pedro, é um desastre na gestão do país. Eles continuam ainda em campanha eleitoral, se preocupando em acusar, em atacar, e não se preocuparam em gestão. Não colocaram ministros que são gestores, eficientes, prometeram cargos para todo o Centrão, não conseguem comandar, não tem diálogo com o Congresso. Eu fiz questão de separar exemplos claros do dia a dia do seu João, da dona Maria, que está pagando nos últimos 2 anos 178% de aumento da cenoura, mais de 100% do tomate, mais 100% da abobrinha, café moído chegando a mais de 70%, transporte por aplicativo quase 70%, batata inglesa, óleo diesel, gás veicular. Eu poderia citar para vocês dezenas de itens que estão fazendo com que a sociedade avalie esse governo como ele deve ser avaliado. Um governo péssimo, incompetente, que prometeu na campanha, todos falam da picanha e da cerveja, isso é um luxo. Nós temos que falar que a carne moída está mais cara, que o arroz, que o feijão, que a laranja, que o café. Nós temos hoje a clara inflação na nossa mesa. E a gente, enquanto isso, vê, né, um presidente irresponsável na sua fala, inclusive diplomaticamente, criando tensões com partidos históricos, com países históricos como é os Estados Unidos, tensionando com outras nações, como é a Argentina, que é um grande parceiro comercial. Então, nós temos que entender que o presidente Lula ele não consegue mais governar. São escândalos de quentinha, graves envolvendo assessores do PT. São casos do pé de meia que temos crimes de responsabilidade fiscal. Não venham falar que os 90 dias dados para ajustar estão relacionados a não ter ocorrido um problema. Eu fui pessoalmente no ministro Nardes, do Tribunal de Contas da União, e há crime de responsabilidade fiscal. Se não há ambiente para impeachment é outra coisa, mas foi cometido crime. Gastou o que não podia, entrando num fundo privado que não tinha aquela intenção do gasto. Nós temos recentemente o caso do arroz, que eles queriam comprar asiático, e mostraram nesta certa licitação, onde eles queriam comprar arroz de sorveteria, de locação de carro. Eu poderia falar da licitação da Secom, que também os indícios de irregularidade. Então, são vários atos negativos, várias ações, a inflação, o aumento do dólar, que fazem com que o governo tenha, historicamente, a maior rejeição. Líder, desculpa interromper, que a gente tem um monte de pergunta aqui também dos nossos analistas. Vamos, então, com eles para dar tempo da gente fazer essas perguntas. Edilene, com você.
Deputado, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: a oposição vai tentar alavancar os pedidos de impeachment contra o presidente Lula a partir dessa fotografia pública de queda de popularidade? Tem alegação de crime de responsabilidade por causa do pé de meia. Também vão tentar fazer isso em relação ao pacote anti-Janja, porque Lula, na avaliação de vocês, não estaria gerenciando como deveria os recursos públicos utilizados pela primeira-dama. Qual que é o próximo passo? Vocês vão seguir em frente com pedidos de impeachment a partir disso e acreditam que ele possa provar que o presidente possa ser retirado do poder? Edilene, perfeita a tua análise, a tua colocação inteligente de mostrar o quadro. Tudo que tu falou é a realidade, não são fatos que a oposição está trazendo. Isso vem do Tribunal de Contas da União, de licitações com irregularidades, até o próprio impeachment. Nós estamos com mais de 130 assinaturas de impeachment, mas nós sabemos que impeachment é muito mais uma ação política do que, às vezes, uma ação jurídica, legislativa, enfim. Mas o movimento está cada vez mais crescendo. É importante salientar que o Congresso está mudando, o cenário político está mudando. Já foi demitido um ministro, estava lá sentado na cadeira de deputado federal, Paulo Pimenta, que tentou tornar aqui, fazer uma campanha, uma pré-campanha no estado do Rio Grande do Sul, tentou se manter no Ministério da Comunicação e agora virou deputado. E trouxeram um marqueteiro, e eu lembro, marqueteiro não resolve inflação, marqueteiro não vai repor o dinheiro que os prefeitos estão pedindo, marqueteiro não vai diminuir o preço da cesta básica. É muito importante salientar da responsabilidade da oposição na transparência de mostrar para a sociedade que o que foi prometido nas eleições e que eles continuam em campanha, inclusive contratando um marqueteiro, não está adiantando mais. E tu tens razão, este volume está aumentando, o Centrão, né, que chamam, já está incomodado com, inclusive, né, o envolvimento jurídico nas emendas. Para mim, essas emendas têm que ser investigadas, mas logicamente que está tendo aí uma ação, um governo federal com seu antigo correligionário, que é o Flávio Dino, que também se declarou, né, um ministro comunista. Então, está muito ruim esta relação, né? O presidente Lula não tem um diálogo franco com o Congresso, continua se polarizando com o Bolsonaro, tudo é culpa do Bolsonaro, ao invés de ele chegar e olhar para os seus ministros e ver se eles têm qualificação para estarem no seu cargo. É uma máquina inchada, investimentos que deixam de ser colocados, enquanto isso está perdendo cada vez mais o respeito do mercado, passando insegurança. Olha só essa oscilação do dólar, muito se deve à forma com que ele trata o mercado. E é isso, nós estamos sem uma política econômica clara, somos o primeiro no ranking do imposto mais alto do mundo, ali junto com a Hungria, e nós temos um governo que está perdido. Eu não tenho dúvida que isso já foi reflexo das eleições de 24 para vereadores e prefeitos, e me aguardem, nos aguardem, nós teremos a maioria no Congresso, porque o povo quer pessoas técnicas como Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio Gomes de Freitas. O povo quer de volta o presidente Bolsonaro, porque viu que foi enganado por essa narrativa, porque viu que eles não entregam o que falam, e está comprovado agora onde? Na mesa do povo brasileiro. Líder, temos mais uma pergunta, inclusive, fazendo uma conexão sobre como o Congresso está vendo essa gestão do presidente Lula, do Pedro Venceslau, inclusive. Deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro interditou o debate sobre a escolha de um candidato do campo da direita para 2026. Ele, mesmo estando inelegível, não aceita a construção de uma alternativa desse campo. Nós temos aí já pelo menos 7 nomes que se apresentaram ou foram apresentados para disputar a presidência contra o Lula, que deve tentar a reeleição. O senhor não acha que essa estratégia de Jair Bolsonaro, que aliás é a mesma de Lula, quando em 2018 estava também inelegível, não pode colocar ou dificultar a vida da direita, colocar em risco as chances desse campo político fazer uma candidatura? Pedro, eu vou ser muito franco. Eu acompanho o presidente Bolsonaro
do Oiapoque a Chuí, de leste a oeste, em todos os estados. Ninguém na história consegue mobilizar tantas pessoas, tantos brasileiros relacionados a princípios e valores carentes do nosso país. Amor à pátria, amor à instituição família, a fazer o que é certo e não o que é fácil, a trazer pessoas técnicas para a gestão, como disse anteriormente, do Tarcísio, do Paulo Guedes e tantos outros ministros que trouxeram resultado. No momento que tu tens uma injustiça clara, deixar inelegível por falar com embaixadores, no momento que tu está vendo investigações relacionadas a possíveis interferências nas eleições, é mais do que natural o maior líder da história política ainda ter, não a pretensão, o direito de se tornar elegível e concorrer. Nenhum outro candidato tem a força do presidente Bolsonaro. E somente o presidente Bolsonaro caberá, no momento que ele, então, porventura não se tornar viável, porque só prendendo o presidente Bolsonaro, porque até mesmo inelegível ele pode concorrer. A direita quer, os principais nomes, que provavelmente alguns tu vai citar, querem o presidente Bolsonaro eleito. E cabe ao judiciário fazer justiça e não política. E se ele fizer justiça, ele vai tornar o elegível. Isso é o que a gente acredita. As pessoas falam que, não, mas vocês não querem falar outro nome. Porque não há outro nome que consiga, neste momento, mobilizar o Brasil como ele mobiliza. E nós acreditamos de coração e alma que ele vai concorrer, se tornar elegível novamente e ganhar as eleições. Porque ele ganhou as eleições de 24. É só vocês olharem nas cidades. Seja no Partido Progressista, seja até o partido de centro no PSD, no PL, que cresceu muito. A esquerda está terminando, porque não deu certo em nação nenhuma. E, sim, acreditamos ainda na sua elegibilidade e que, se em algum momento partir dele apoiar uma outra opção, nós vamos respeitar. Mas nós acreditamos no nome dele e é no nome dele que nós estamos confiando. Muito obrigada, líder. Nós conversamos ao vivo com o deputado Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Eu agradeço aqui a disponibilidade do senhor em participar do CNN Arena. Muito obrigado, Juliana, Edilene, Pedro. E como prova de tudo que está acontecendo, o Brasil está marcando para o dia 16 de março, em todas as capitais, um grande movimento. Impeachment ao Lula e liberdade aos presos do 8 de janeiro. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Obrigada, deputado. Boa noite para o senhor.